também informações do novo treinador, né, Mari? Tem muita coisa acontecendo no Fluminense. Será que tem muita coisa acontecendo no Corinthians? Lili Nascimento, né? Figurinha. Alguém pode me chamar aqui no grupo? Lili, tem novidades? Claro, amigos, me chamem aqui que tenho muito a hablar. Eu tô aqui em frente ao CT Joaquim Grava porque à tarde o Corinthians faz o último treino de preparação para a partida de amanhã contra o Huracan. Na Neoquímica Arena, estreia na Sul-Americana, e aí a gente tem que falar dos desfalques, tá? A começar pelo Rodrigo Garro. O Corinthians acabou de emitir aí uma nota, enviar uma nota para a imprensa, informando que ele viajou ontem mesmo, na segunda-feira, para Madrid, na Espanha, em um centro de reabilitação, para fazer um tratamento inovador, né, por conta da tendinopatia patelar que ele vem enfrentando. Ele vai ficar por uma semana lá, depois volta para o Brasil, passa pelo departamento médico do Corinthians para avaliar a situação e ver quando ele consegue entrar em campo. Mas ele fica uma semana na Europa fazendo esse tratamento. Agora, um desfalque que deixa o torcedor triste, né? Porque ele vinha numa boa sequência. O goleiro Hugo Souza será desfalque também para essa partida e talvez também na partida contra o Vasco no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, porque nos jogos de mata-mata do Paulistão ele já vinha sentindo um incômodo na coxa direita. Há suspeita de uma lesão de grau 2. A gente está aguardando ainda um posicionamento do departamento médico, conversando com algumas fontes, para saber quanto tempo mais ou menos ele pode ficar de fora. Mas a gente imagina aí que no máximo um mês ele possa desfalcar. Mas a nossa Rafaela, produtora das redes sociais da ESPN, conseguiu conversar com a assessoria do atleta, que realmente confirmou que ele está com essa suspeita de lesão e que ele pode desfalcar até o final de semana que vem. Então talvez não chegue nem a um mês, mas de fato o Corinthians vai enfrentar aí esse desfalque importantíssimo para a partida de amanhã. Fica aí essa informação, apuração do nosso Gustavo Zupac também para todo o fã de esporte, principalmente para o torcedor corintiano que está assim, ó, ansioso demais para essa estreia na Sul-Americana. Deve ter Matheus Donelli no gol, amigos. Tomara que o Hugo se recupere rapidamente, porque, como a gente tem destacado ao longo de vários Sport Centers, a importância dele pro timão. Os brasileiros campeões da Sul-Americana, Inter, São Paulo, Chape, né, em 2016, o Atlético Paranaense, então 18 e 21. Começa mais uma edição da Sul-Americana e essa edição, várias edições são especiais. Mas com o aumento das equipes brasileiras também participando dessas competições continentais e a Sul-Americana ganhando cada vez mais corpo, a gente tem equipes importantíssimas na disputa. Então hoje começa para Cruzeiro, Galo e Fluminense. Mário Marra. Pois é, eu fico pensando, acho que agora para a primeira rodada, talvez a gente tenha uma tendência de apontar favoritismo tal para um ou outro. Pensando nos brasileiros e entendendo a dureza que é o calendário de futebol brasileiro e pensando ainda mais no Fluminense, que além de tudo tem Mundial, acho que a questão é evitar problemas e diminuir o número de jogos, é se classificar em primeiro, sabe assim? Mas não pode ser prioridade e tal. Eu concordo, amigão, depois a gente conversa sobre isso, mas faz o seguinte, para evitar problema de calendário, evita um outro playoff daqui a pouco. Já vai para dentro... Especialmente a situação de Corinthians, que tem um adversário que pode ser um adversário direto. O Cruzeiro com a União Santa Fé também pode ser um adversário direto. Ganha esse jogo. E não só playoffs, né? Porque se você ganha pelo menos 2, 3, 2 fora de casa e tal, aí você já pode administrar, né? Aí você consegue jogar. Aí tem um terceiro jogo que vai ser lá nas alturas, tipo do Atlético hoje. Talvez o Atlético hoje devesse, e acho que vai mesmo, como disse o Vinícius, mesclar, poupar. Sim. Mas não está priorizando? Não, essa questão a gente conversa depois. É que não dá para ficar expondo os jogadores no início assim, de maratona de Campeonato Brasileiro, que vai ter muito jogo até a parada do Mundial, a ter problema físico, tudo. Então segura um pouco, talvez seja ideal. Tem pelo menos 3 times aí dessa lista, né? Eu acho que o Atlético, o Cruzeiro e o Corinthians. Acho que dá para colocar o Fluminense nessa também, que são times com investimento de Libertadores, né? Equipes com atletas e com condição, né, até de disputar a Libertadores. O Corinthians estava na Libertadores e aí acabou sendo eliminado e por isso foi para a Sula. Mas são equipes montadas para até um título maior do que a própria Sula, não é, Geilson? Da lista ali, 7 brasileiros. 4, né? Realmente, Cruzeiro, Atlético, Fluminense e Corinthians. Os outros 3, um patamar um pouco mais abaixo. Só compartilhando com vocês e com fãs de esporte, né? Ontem,
tomando um cafezinho da tarde, como vocês falam em Minas, café. cafezinho. Tava tentando explicar para minha esposa como funcionava a Sul-Americana, como ia funcionar. E não, e só pegando o gancho do que vocês estão falando em relação à importância, principalmente dessa primeira colocação. Eu estava explicando para ela, falei, ó, só o primeiro classifica de forma direta. Ela, mas e o segundo, faz o quê? Eu falei, o segundo tem o playoff da Libertadores. Mas joga a Libertadores e Sul-Americana ao mesmo tempo? Eu falei, não. O terceiro lugar da Libertadores vai jogar contra o segundo lugar da Sul-Americana. Aí ela, eu não entendi nada. Joga a Libertadores. Aí, enfim, resumindo. Até explicar? Expliquei tudo, ela entendeu, mas só aproveitando esse exemplo para ver o tamanho que está a Sul-Americana. A Sul-Americana está difícil. Sim. Está bem complicada, mas, ao meu ver, ainda é o caminho mais fácil para você, além de conquistar um título importante e ter a recompensa financeira, você ter a possibilidade de jogar Libertadores no ano seguinte. Porque, para mim, Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil é mais difícil do que o da Sul-Americana e o título brasileiro nem se compara. Sim. Mas Então, não um G8, né? Depende. Depende. Não para conquistar título, mas Exatamente. pelo menos para se garantir. É que o problema aí, né, principalmente nessa primeira fase, é a logística. Exatamente. A logística é Isso mais eu concordo difícil. com o Marra. Você tem que dosar, tem que ver questão de saúde, acho que é o ponto principal do seu elenco, dos seus jogadores e tudo mais. Mas não escantear a Sul-Americana, sabe? Não, vai continuar. Jogar com time C, jogar com time... Não dá. Porque senão você vai passar... Eu sempre dou esse exemplo porque ficou muito marcado para mim, que foi o Bragantino, que ficou num perrengue danado para passar na primeira colocação, acho que foi há 2, 3 anos. Enfim, passou um perrengue danado para ficar na primeira colocação e depois foi para um playoff. E aí pega quem vem da Libertadores. Sim. Foi na primeira edição, até se eu não estou enganado, do formato novo. Não, e a Sula, além disso, é aquele torneio que ele vai crescendo ao longo da competição. Agora o torcedor não dá muita atenção. Gente, a partir do mata-mata... Mas eu achei que a mudança do formato... E não só isso. Cresceu muito grandes, a competição. E não só isso. E aí começa a chegar no meio da competição, você já caiu da Copa do Brasil. Isso, você já está distante ali no Brasileiro. A Sula vai virando Sua salvação. Sua salvação. O seu prato de comida ali. É a chance do título. Para quem que um título ou uma decisão, né, pelo menos de Sul-Americana, já que você falou de prato, dá saciedade? Vasco. Nossa, pro Vasco é Copa do Mundo. O Vasco é a Copa do Mundo. É Vasco e Vitória, eu acho que é a Copa do Mundo. É Copa né? do Mundo. Sim. É que eu tô citando o Vasco pelo fato do Vasco já ter vencido a Libertadores, né? Mas hoje é Copa do Mundo. De chegar de alguma forma, mas título mesmo. E aí, o que eu falo o torcedor quer ser campeão de alguma coisa. Sim. Até porque o Vasco não ganha título há muito tempo. Então, pelo menos conversando com os meus amigos que são vascaínos, eles falam, cara, a Sul-Americana dá. Devagar ali. Então, eu acho que uma forma até do Carille mesmo, da diretoria do Vasco, ficar abraçada ainda mais com o torcedor, é levar a Sul-Americana de forma séria. E como é que vocês acham que o Corinthians deve levar essa competição? Porque o ano começa de uma maneira, né, com zoação em cima do Corinthians, né, pela frustração, pela maneira como cai na Libertadores. E, de repente, em poucas semanas, a história já muda com um título importante estadual, né, a maneira como o Corinthians conquista o título. E pode encarar aí na Sula algo diferente também, Marcos. Eu acho que o Corinthians... Caiu pro campeão, né? Na temporada passada. Também, na semifinal, né? Acho que mais Corinthians e Atlético, eu quero explicar em relação ao Cruzeiro, que acho que precisa aí um vírgula, um parênteses, que o Cruzeiro acabou de mudar de técnico e é um técnico que não sabe como é o dia a dia do futebol brasileiro, mas é um técnico muito bom. Mas Corinthians e Atlético, eles têm possibilidade de dar voos legais na temporada. No Brasileiro. Elenco para isso. Mas concordo com o que o Jailson disse. O título, levantar a taça, é um negócio muito legal, cara. O jogador, ele quer isso. Ele não vai entrar... Não, eu tô aqui para ficar até nas oitavas. Não, o cara quer levantar a taça. E pro Corinthians ser um título internacional, acho que esse ano fecharia de uma maneira perfeita o ano. Até. Não, perfeito o quê, cara? Não? Não, o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Tudo bem, mas e se fechar o ano ganhando a Sula? Não vai apagar que foi eliminado da Libertadores. Não vai. Ele tá na Sula porque ele foi eliminado. Perfeita não. Mas o corintiano vai sorrir no final do ano. Claro que vai ficar feio, mas perfeita não, pô. Bonita. Maneira. Bonitinho. Valeu, pô. Ó, boa. Não, acho que não vai ser valeu também. Tipo, Não, mas valeu, foi boa. Não. Mas perfeita? Não, perfeita não, mas... Perfeito foi forte. Não, mas é perfeito contando a maneira como ganhou o Paulista e terminando o ano com o título internacional. Não, tudo Show bem. de bola. Cardápio do dia, a gente falou pra não se movimentar hoje do sofá, onde quer que você esteja. Hoje tem Arsenal, então tem Premier League. Tem Nottingham Forest e Manchester United, grande jogo da Premier League. Tem Real Madrid, tem o Cruzeiro a partir de 7 horas. Isso, ESPN, ESPN4, Disney Plus, tudo.
Então você vai lá na ESPN, Cruzeiro rolando às 7. 9h30 da noite tem o Galo. Na ESPN 4 tem o Flu, então já liga no celular e numa segunda tela, porque hoje é nesse pique. Jesus amado, hein? Assiste pouco jogo, viu, Jair? Um comentarista São só alguns jogos, tá? Porque tem muito mais aí. De Sula, de Libertadores, né? De Premier League. São só...